Olá! Sejam bem-vindas a mais um episódio de Na Volta a Gente Compra. Essa semana temos novidades, muitas novidades. Além de termos convidadas incríveis que vocês já vão conhecer, já vou apresentar. A grande novidade que eu quero trazer para vocês é que temos uma nova companheira de bancada. Quem chega aqui para somar, para compartilhar histórias, e muito legal compartilhar histórias da sua vivência materna com o bebê Levi, é a Beatriz Brezan, jornalista, minha colega aqui de terra. Bem-vinda, Breza, a essa bancada. Obrigada, amiga querida. Tô super feliz com esse convite. Eu amo esse programa, já amava, já faço parte do time Terra, amava esse programa. Já tinha participado em outra ocasião, falando sobre outros temas, para trazer aqui a minha realidade, mãe de um bebezinho. Eu que tô super imersa nesse tema, né? Assim, tô vivendo intensamente os últimos 2 anos, focada na existência desse pequenininho lá em casa. E eu tô super feliz, espero somar, espero que seja uma nova fase deliciosa pra gente poder compartilhar esses momentos juntos e essa loucura que é a vida de mãe, né, Lu? Obrigada. Ai, tô muito feliz. Vocês vão lembrar, quem chegou depois, resgata lá. A Beatriz, ela já participou de um episódio, que era o episódio do Vale Night. Foi do Vale Night, né? Foi do casamento depois dos filhos. Casamento depois dos filhos? Fica o casamento depois dos filhos. Então ela veio como convidada e agora ela vai estar sempre com a gente aqui na nossa jornada de Na Volta a Gente Compra. Bem-vinda, Breza. Obrigada. E eu quero também dar as boas-vindas pra ela, que é atriz, apresentadora, mãe, uma inspiração pra mim, pessoal. Então, eu pessoalmente estou muito feliz com a presença dela, Adriana. Bem-vinda, Adriana Alves Enquier. Ai, chiquérrima ela, né? Gente, olha essa mulher. Obrigada por estar com a gente. É um prazer, obrigada. Muito prazer, né, a todos vocês. Eu sempre fui Adriana Alves, agora eu sou Adriana Enquier, mas vocês podem me chamar como quiserem. É um prazer, muito obrigada pelo convite. Que bom estar aqui. Eu que agradeço. Eu já fazendo a íntima chamando de Dri. Ah, por favor. A gente tem uma coisa, né? Estamos em São Paulo. Quem tá em São Paulo não tem jeito. Você fala a primeira vez o nome. Segundo, já é o apelido. É isso. E temos mais uma convidada, né? Temos, super especial. Eu tô aqui na minha frente com a Amanda Camolese, criadora de conteúdo digital, mãe, madrasta. E eu acho que tem mais uma coisa aí pra acrescentar na sua lista também. Tem? Tem. Mãe, sabemos, mas eu sei que tem uma novidade aí que você precisa contextualizar. Essa nova fase de mãe, eu quero que você conte, que eu acabei dando spoiler aqui antes da hora. Eu quero que você conte. Oi, gente, tudo bem? Prazer. Tô muito feliz de estar aqui, agora oficialmente mãe e madrasta. Porque eu revelei ontem no meu Instagram, né, que agora eu sou mamãe. Inclusive, hoje estou fazendo 13 semanas. Então, é uma vitória muito grande. Depois eu conto mais um pouco, mas eu tive 2 perdas gestacionais e, né, sou em tempo integral madrasta. Então vai ser muito legal falar sobre os 2 temas. Que delícia. Bem-vinda, Amanda. Obrigada. Vocês estão vendo aqui que temos 2 mães e madrastas na mesa. Então o tema, que eu não falei antes, mas já revelando, desse episódio é quem tem medo de madrasta, ou melhor, quem tem medo de ser madrasta, né? Porque a nossa cultura, a nossa sociedade sempre colocou a madrasta nesse lugar, assim, quase que de vilã. Eu acho que o machismo, o patriarcado também gostam de colocar a mulher nesse lugar, né? Os filmes da Disney. Os filmes da Disney, né? A Rainha Má, que era madrasta. Enfim, a Disney contribuiu muito para esse imaginário. E a gente tá aqui para desmistificar, para quebrar, para dizer que no fim é família, gente. No fim é afeto, né? Educação, responsabilidade, enfim, tudo que uma relação de cuidado, de parentalidade exige, né? E aí eu quero começar a trocar com vocês. A Adri, ela tem 2 enteados, que é a Júlia de 32 anos e o Hugo de 28. Então já são adultos. Sim. Mas quando você começou a relação, a sua relação, você encontrou eles na adolescência, né? Na fase da adolescência. Sim. Como foi esse início, né? Adolescente geralmente já tem fama de ser meio assim. Foi sempre tranquilo? Como foi? Sempre foi. Eu sou casada há 17 anos com o Olivier. Então, nós, quando nos conhecemos, o Hugo tinha 9 anos e a Júlia tinha 14. E aí foi muito interessante, porque quando eu conheci
o Hugo foi num lugar maravilhoso, foi na praia. Então, na praia tá tudo tranquilo, né? No Rio de Janeiro, tudo pode, tudo certo, foi ótimo. Muito leve, muito solto. E a Júlia, eu fiquei com um pouquinho de medo. Falei, menina, 14 anos, puxa, acho que não vai ser fácil. Foi a coisa mais tranquila do mundo. A gente marcou um jantar, porque ela não podia estar com a gente na praia. E foi muito, muito prático. A troca foi boa. E o mais interessante foi assim, o Hugo, ele era um menino, hoje é um homem, gente, mora na Alemanha. É um game design formado, tem uma vida já em particular. Era muito engraçado que a gente tinha que combinar umas coisas. Ele falava assim, eu falava, eu vou no supermercado. Ele falou, eu não quero ir. Ele falava, eu falei, não, mas você tem que ir, você não pode ficar sozinho em casa, né? Às vezes o pai não estava e eu ficava com eles. Ele, não, mas eu não quero ir. Eu falei, vamos combinar uma coisa? Eu também não quero ir no mercado, mas também não posso te deixar sozinho. Mas como a gente tem que ir no mercado, você vem comigo aí eu enrolando. E dava tudo muito certo. Então eu sempre tive uma coisa prática com as crianças, de verdade, porque aí teve depois, né, meus irmãos, que eu tenho irmãos adolescentes também, então foi uma vivência. Agora, era engraçado, porque aí quando chegava no mercado, ele queria tudo. Ele queria 4 biscoitos de chocolate, mais não sei quantas bases, eu falava um só. Aí ele não queria. E, puxa, era engraçado, porque acabou que ele se dava bem com aquela barra de chocolate, eu falava, era uma só. E acabou. Mas na minha casa, eu falei, então, mas quando você estiver em casa com a mamãe, depois eu contava pra mãe, que a Débora Bloch falava, o queria 4, mas não, mas ele não pode. Eu falei, pois é, mas ele não me enrola. E a gente ria, era divertido. Então teve muitas viagens, teve uma vivência, né, grande. Eles não podiam, adolescente não pode viajar sozinho, busca no aeroporto, e tira e vem. E às vezes eu esqueci o RG, porque que mãe que sai sem o RG hoje? Nenhuma, né? Quer passar a criança no médico. Não, eu não era mãe ainda, então eu não sabia, esqueci o RG em casa. E às vezes eu falava, caramba, não é possível, aí perdia voo, era uma catástrofe, mas dava tudo certo no final, a gente se entendia muito bem, muitas viagens, muitos momentos especiais, eles estiveram no nosso casamento, foi lindíssimo esse momento, e o Hugo, foi muito engraçado, o Hugo me deu um banho de vinho tinto no casamento. Eu falei, Hugo, o que você fez comigo? Ele, desculpa, foi sem querer. Eu falei, puxa, mas tinha que ser. Não, não era ele que tava com vinho tinto. Peraí, gente, ele era uma criança, deixa eu explicar. Era assim, ele esbarrou numa pessoa que estava com uma taça de vinho tinto. E aí, a felizada foi a noiva. Brum, foi uma coisa. Então, tiveram muitos momentos, tive muitas vivências. E assim, também sou uma enteada, né? Aí eu tenho que chamar minha madrasta aqui para ela dizer se eu sou uma boa enteada ou não. Mas aí é uma outra história. Vocês vão ter que chamar outro dia. E a gente já vai falar sobre isso, porque quando a gente fala de maternidade, sempre tem esse legado do que a gente aprendeu com as nossas mães ou com a nossa madrasta. Então a gente vai chegar nessa parte também, né? Não, e eu achei muito legal. Gente, eu amei, enquanto a gente tava lendo o roteiro ali, eu amei esse episódio por vários motivos. Primeiro porque não é algo que eu tenha vivência, então eu fiquei super curiosa, assim, sabe? Não é algo que tá no meu dia a dia, eu nem tenho muitas madrastas ao meu redor, e aí eu queria muito ouvir vocês nesse episódio. E segundo, porque eu acho que é uma oportunidade legal da gente desmistificar, né? A madrasta e a boadrasta, de que a gente não precisa ter essa separação do nosso imaginário que a gente aprendeu ali nos filmes da Disney. Mas eu queria dar um passinho atrás. Eu queria fazer uma perguntinha um pouquinho para trás. Quando vocês começaram a se relacionar, quando vocês foram iniciar, começando com a Amanda, quando você foi, por exemplo, iniciar o relacionamento, foi uma questão, o fato dele já ter filhos? Porque é algo que eu me perguntava, assim, gente, será que eu me relacionaria com alguém que já tenha filhos, sabe? Será que eu tava preparada para isso? Hoje que eu tenho, eu acho que sim. Mas quando eu não tinha filhos, não sei se eu ia querer essa primeira experiência com alguém que não é um filho biológico meu, né? E aí a dúvida ficou esse medo inicial de, meu Deus, como é que, assim, além de iniciar um relacionamento super novo, eu conhecendo essa pessoa, eu tenho que conhecer a miniatura dessa pessoa que vem junto no pacote. É o pacote. O pacote vem completo. É o kit, inclusive minha família falava que era o kit completo que eu tinha adquirido. Então, nunca tinha passado pela minha cabeça me relacionar com alguém que já tivesse filho. Nunca. Só que quando eu conheci o Luan, ele estava junto com o Enzo. Então eu conheci os dois no mesmo dia. A gente estava em Minas. Eu tava, olha que é bem... Ou é destino ou coincidência. Eu estava hospedada numa chácara, ele estava na chácara ao lado. Eram parede com parede. E aí as pessoas se conheciam entre essa chácara, mas eu não conhecia ele. E ele já estava com o Enzo lá, então eu conheci os dois juntos. E aí, nunca tinha passado pela minha cabeça me relacionar, né, com alguém que tivesse filho. Eu não tinha noção do que era ser madrasta. E realmente, hoje que eu estou inserida nesse mundo, né, amo falar sobre o assunto, sei de tudo, mas na época, ser madrasta, o que é ser madrasta? Eu não tinha ideia do que viria pela frente. Pra mim, eu seria apenas uma tia
ali que brincaria em alguns momentos, daria um presentinho. Eu achava que madrasta era ser isso. Mas como eu conheci os dois juntos, né, eu consegui já visualizar, ali momentaneamente foi mais fácil pra mim, assim, que eu falei, vai ser legal, né, ele é um paizão, eu me dei super bem com o Enzo já de cara, né, eu tenho essa facilidade com criança, então, assim, a princípio foi tranquilo, né, aí depois, né, passamos por algumas coisas, mas o começo foi, né, ali, foi mais fácil, só visualizando, né, achava que seria mais fácil. Porque, na verdade, acho que essa introdução mais profunda na vida da criança, ela vai acontecendo com o tempo também, né? Sim. À medida que o seu relacionamento vai dando uma amadurecida, a visão da criança sobre você também vai dando uma amadurecida. Então, assim, não é só a tia que o meu pai trouxe pra casa de vez em quando, mas essa pessoa tá aqui no meu dia a dia. E aí começa a existir uma troca que é um maternar mesmo, assim, né? Um cuidado, É o que a Adriana falou, ela não ia deixar o Hugo sozinho em casa. Então, você vai junto comigo e vocês vão criando esses laços e essa dinâmica dentro da casa também. E eu acho que ainda né? tem esse peso Muito maior sobre a madrasta, porque, por exemplo, talvez se fosse uma mãe, não teria problema em sair, dependendo da idade da criança, deixar a criança só em casa. Mas se é uma madrasta fazendo isso, já vem um peso e um julgamento. Então, eu, na posição de madrasta, a minha preocupação é ainda maior, entendeu? Como se eu não pudesse errar. Mas eu posso errar. Entendeu? Mas é por conta dessa visão que as pessoas colocam sobre nós, madrastas. Nós temos que ser perfeitas. Por exemplo, uma mãe pode se estressar. Uma madrasta não pode se estressar. Como assim? Se eu também tô criando aquela criança. Uma mãe pode perder a paciência. Uma madrasta não pode. Entendeu? Então é um peso muito maior sobre nós. Quando ela falou sobre não deixar sozinho, eu me vi, porque eu sou exatamente assim. Ele já tá com 12 anos, mas eu não deixo ele sozinho. De jeito nenhum. Porque eu já penso, se acontecer alguma coisa, Deus me livre. Entendeu? A culpa vai ser minha. A corda vai estourar pro meu lado. A corda vai estourar pro meu lado. Como já aconteceu mil coisas que eu não tinha nada a ver e estourou pro meu lado. Pelo simples fato de ser a madrasta. Entendeu? Por carregar esse título. Eu acho que é assim, eu não sei nem se eu posso falar isso, mas é tão interessante a relação dos filhos com o pai, né, e com a mãe. Então, a mãe que tem filhos e encontra um novo companheiro, ele vai ter ele vai ter que lidar com o fato de ser padrasto. Então, não sei se os homens ficam muito confortáveis ainda com isso. Eu já ouvi É mais leve para um os comentário, não sei, eu já ouvi comentários de amigos falar, eu não namoro mulheres que têm filhos. Eu falei, mas elas têm algum defeito? E aí eles ficam sem saber o que falar, porque eles não querem ter esse trabalho. E ao mesmo tempo, puxa, por que a mulher se entrega, né? Mas também já ouvi mulheres falar, eu não me relaciono com homens que não têm filho. Aí elas têm que correr atrás, porque aí também vai fazer o quê? Né? Porque já tá tão difícil, então tem que encontrar uma opção. Mas assim, a verdade é que criança, se é pequenininho, tem a responsabilidade. Se é adolescente, a responsabilidade é maior ainda, eu acho. Porque pequeno você já sabe que não deixa sozinho. Adolescente, você tem que lidar com as vontades, né? O que quer, o que não quer fazer. E aí tem que ser companheiro. Gente, eu lembro de festa, porque o Hugo era menor e a Júlia já era maiorzinha, era um pouco mais prática, assim, menina um pouco mais tranquila. Mas eu lembro que uma vez ele não queria ir numa festa de jeito nenhum comigo. Eu falei, mas você tem que ir, porque eu não vou te deixar aqui, não vou perder a festa. Acabou que a gente foi à festa, ele não queria ir embora mais. Eu falei, mas acabou a festa, a gente tem que ir. Não, mas eles as crianças mudam estão de brincando. opinião não, muito eu queria dormir rápido. na casa dos meus amigos. Eu falei, mas não é pra dormir, a gente tem que ir embora. Eu acho que nem lembra mais disso, mas era muito divertido. E aí foram muitas fases, mas tem uma questão que eu acho que pega. Eu não sei se a gente pode falar só de amor e coisas boas. A gente pode falar também desse não bom, esse relacionamento quando ele não chega bem. Então, assim, quando o pai ou a mãe apresentam um namorado ou uma namorada que surge na sua vida e foi ali o pivô da separação, aí azedou. É muito difícil de um filho se dar bem, né? Eu sempre me pergunto, porque eu tenho uma relação ótima com a minha madrasta, né? A gente faz tudo como se fosse mãe e filha, então eu brigo com ela briga comigo, a gente briga com todos, damos bronca, damos risada, projetamos vida
viagens e tudo. E aí, assim, mas ela não foi o pivô da separação do meu pai e da minha mãe. Ela veio muitos anos depois. Eu acho que muda tudo, Sim. né? Eu tenho amigas que, assim, falam, Adriana, eu não consigo. Mas como foi o processo? Ah, porque meu pai tinha... Eu falei, puxa, mas aí é diferente, né? É um pouco mais delicado. Muito difícil você amar uma pessoa que trouxe sofrimento, né? E que causou a separação daquele ambiente familiar. Aí, eu acho, talvez o tema não fosse esse, mas é complexo a gente cobrar isso de alguém. Eu acho que eu sou mais velha que todo mundo aqui, então eu já vivi algumas situações, gente, vocês não fazem ideia. Quando acontece assim, quando o pivô da separação é um ou outro, puxa, tudo muda. Aí tem a questão da, sei lá, como é que fala, meu Deus, me fugiu, eu ia falar mensalidade, olha que maluca. A pensão da criança, né? A mãe ou o pai não pode comprar uma televisão, que a pessoa descobre que tem uma televisão nova e põe lá, olha, fulano aumentou o orçamento, tem que aumentar o... E é muito delicado tudo isso, né? Mas você sabia que também é um estereótipo que as pessoas colocam em relação à madrasta, por exemplo, para estar com... né, o pai tá com a nova mulher, então é porque alguma coisa de errado aconteceu. Sim. Nem sempre é assim. Por exemplo, no meu caso, meu marido nunca foi casado. O Enzo nunca chegou a ver os pais juntos. Então, eu cheguei muito depois, é o primeiro casamento dele. Mas as pessoas criam uma fanfic, né, que fala na internet. Criam uma história, sem conhecer a nossa história. Que com a novinha dessa, alguma coisa aí aconteceu. Agradeço o elogio de me chamar de novinha. Olha aí, gente. Olha o preconceito. Mas sério, puxa. associo até achar que, por exemplo, eu já fui amante, gente. E aí eu falo... E isso é uma coisa realmente porque querem associar sempre a madrasta a algo negativo, né? Fala, gente, não. E como também a sociedade não responsabiliza a pessoa da relação quando acontece um caso de traição, ou às vezes nem traição, mas assim, terminou e um pouquinho de tempo depois já tem uma outra relação, também cai nesse lugar. E as pessoas da relação, que são as que traem, ou as que saem da relação por opção, elas não são responsabilizadas e o peso cai em quem chega. Sim. Ou em quem, né? E a gente coloca esse peso também de pivô, realmente, porque a gente não quer assumir a responsabilidade. Poxa, a pessoa que estava na relação e que tinha um compromisso com a outra também, era essa, seja o homem ou a mulher, né? A gente também tem essa cultura de colocar o peso em quem chegou na relação. E geralmente é mais realmente, eu acredito, vejo até como um pouco de machismo, porque você falando sobre padrasto, o padrasto, na maioria das vezes, ele é visto como herói, como um segundo pai. Claro, olha que lindo, ele aceitou. É um segundo pai, olha isso. Às vezes é até visto, né, como mais pai do que o próprio pai. Mas a madrasta, não. A madrasta não é vista como uma segunda mãe. Verdade. E coitado do padrasto se faz alguma coisa super legal que o pai não fez. Meu Deus do céu. É impressionante. Tipo assim, imagina, tem homens que não gostam de sair, de ir pro parque, de fazer... né? E de repente padrasto eu tenho um final de semana livre, a gente pode ir para onde? Para um parque de diversões? Vamos, a criança fica desorientada e aí chega e conta pro pai depois Era exatamente até essa uma dos assuntos que eu ia trazer aqui, que a gente até colocou no roteiro, que era como essa linha tênue para que não se atropele a ordem dada pelos pais, né? E aí eu queria saber de vocês, Adriana, por exemplo, você se lembra de alguma situação em que já houve uma comparação, assim, por exemplo? A minha mãe deixa eu fazer tal coisa e você não tá deixando. Ou então, aqui dentro de casa eu não posso fazer, mas lá na casa da minha mãe eu faço, sabe? Ou assim, essa comparação e essa diferença entre as educações mesmo, assim. Como se a educação que você tá me dando é uma educação diferente daquilo que eu quero receber, ou que eu recebo em outro lugar. Mas isso é o mundo dos adolescentes. É lógico. Um pequenininho jamais vai fazer isso, né? Mas o adolescente, ele te testa todo o tempo. Então, é óbvio que a mãe também não deixa, mas ela vai deixar, porque ela tem que ser a madrasta. Mas eu era carinhosamente chamada de boadrasta. Então tá tudo certo. Mas sempre você é desafiada. Por exemplo, mas eu posso comer hambúrguer com batata frita todo dia na minha casa. Eu mesmo. Mas que engraçado, né? Eu acho uma delícia, mas todo dia não dá. Hoje você vai comer o que tem aqui. Então a criança não quer ouvir, mas é um desafio. Adolescente é isso, ele te coloca numa berlinda o tempo todo. E eu tenho 2 irmãos adolescentes também. Eu tenho o Carlinhos de 17, que é mais tranquilão. O Carlinhos tem 17, já tá saindo da adolescente. E tem a Aninha, que tem 15, né? Então agora, por exemplo, a gente teve uma vivência que é quase, é a irmã mais velha, mas também é a Dri boadrasta, tá? É mais ou menos assim.
Eu falei, Aninha, você não trouxe os livros para estudar, para a prova, que a sua mãe disse que você não podia viajar porque tinha que estudar? Então, mas ninguém estudou. Eu falei, mas o que aconteceu? 15 anos, você não precisa mais, né? Pedir para estudar. E aí a gente teve essa, digamos, uma DR entre irmã. Eu falei, eu não vou te falar mais nada, mas aí a próxima é o quê? A gente tem, gente, super feriado de Páscoa. O que vai acontecer? Ninguém viaja para o Sítio Quadrilha. Vai ter que ficar estudando para a prova. É quase a mesma coisa de ser madrasta. E é engraçada a experiência. Eu vivo isso com eles, eu cuido deles desde pequenininhos, porque quando a minha madrasta saía para trabalhar, ficava comigo na minha casa. Então, é uma vivência, assim, puxa. Agora, adolescente tem não treino, é né? Você treinando com os seus enteados e treinando com os irmãos, né? Enteados, sou madrinha. Então, eu treino com todos. Eles sempre vão te desafiar. Só melhora depois dos 18 anos. Aí tá tudo certo. Que bom. Falta pouco. Falta pouco pros 18. Essa fase dos 12 que a gente tá agora é mais complicadinha. Mas, respondendo também essa pergunta, o Enzo, ele veio morar com a gente menorzinho, né? Então, já tem um tempo que ele mora. Então, eu falo que a criança, ela acaba aprendendo ali onde ela passa a maior parte do tempo, né? Então, eu não fui muito de ouvir, na casa lá não tem... Porque a convivência dele é na nossa casa. Então, como ele mora com a gente já desde 2021... ele tem ali como a regra a ser seguida a da nossa casa. Então, ele, quando já vai para outra casa, ele já fala, né? Então, como ele tem a nossa como base, por ser onde ele mora, eu não cheguei a ouvir tanto isso. Mas quando pequenininho, que ele não tinha noção, né, de muita coisa, eu já ouvi, tipo, você não manda em mim. Quando era menor, ele não tinha muito essa consciência, né? Então, eu cheguei a ouvir algumas coisas. Porém... né, sempre tive um marido muito firme nisso, que sempre fez com que ele me respeitasse muito. Então, foi, assim, de extrema importância para a relação que eu tenho hoje com o meu enteado. Foi o meu marido sempre falando, você tem que respeitar ela. Ela é autoridade também na sua vida. Eu falo, gente, a vida da madrasta já não é fácil, mas se você tem um marido que não se posiciona, se você tem um marido que não te valoriza como madrasta, que não ensina o seu próprio filho a respeitar você... Aí minha filha, aí lascou tudo de uma vez, entendeu? Então, eu não sei se sou privilegiada por isso. Eu acho que deveria ser o mínimo. A regra, a né? regra não de todos os pais. É isso, né? Sabe? Ensina o seu filho, né? O valor que tem a madrasta no papel ali da família. Sabe? Que ele tem que ouvir ela. E meu marido sempre fez isso. Então, foi o que ajudou eu ter a relação incrível que eu tenho com meu marido nos bastidores aqui. Ele tá desse tamanho, viu, gente? Ele tá ali, todo feliz. todo feliz. Mas ele merece. não vai sair daqui pra você falar aquilo que não pode falar. E ele não me pagou pra falar. Que ótimo. Brincadeira. Mas é muito bom. E você sabe que você falou a questão do respeito, é muito sério isso. Porque quando acontece dentro de um casamento, gente, uma relação. Se um está dando uma bronca, e isso é vivência, tá? Eu tenho uma amiga, Janaína Lince. Ela fala, Adriana, casamento é uma arte. É mesmo, a gente tem que estar inventando, criando e observando o tempo todo. E é verdade. Mas é assim, não importa qual dos dois esteja dando uma bronca, mas uma bronca construtiva, né? De fato, a criança fez algo de errado. Não interrompe. Não fala, não, deixa que eu falo. Não é assim que eu... Não faça isso, porque aí você enfraquece, né? O respeito que a criança tem por essa outra figura, seja paterna ou materna. E eu acho que isso é que causa grande discórdia das relações, né? Quando você está chamando a atenção... Puxa, eu tenho amigas que têm uma relação, assim, já se separaram e uma tem uma relação, tem filhos pequenininhos e põe a criança para dormir 8h30 da noite, 9 no máximo. A criança tem que acordar cedo no dia seguinte. Aí o outro, enfim, o outro para não, né, julgar aqui, a criança vai dormir 11 horas da noite, meia-noite, uma criança de 6, 7 anos, gente, tem que dormir. Pra crescer. Inclusive, os hormônios do crescimento são à noite que funcionam, que agem. Tem que ter no mínimo 10 horas de sono. O pediatra sempre me diz, 10 horas de sono, não importa se começa às 6 e termina às 6 do dia seguinte, tá bom. Então, vamos lá. Você acredita que até hoje a minha Olivia tem 8 anos? Ela dorme um pouquinho menos, que seja 40 minutos, ela já fica, mamãe, hoje eu tô muito cansada. O Enzo também tem horário pra dormir. Quando passa disso, ele já... qualquer outro lugar, ele começa a fechar o olho. Mas nem todo mundo pensa dessa forma, tá? Cada um cria do jeito, já vou me defender aqui.
Não, tem gente que acha que a criança pode dormir menos e ter. Eu acho que não evolui tão bem, fica cansado na escola. Aí depois diz que tem TDAH, mas na verdade é porque não tá Nossa, dormindo bem. nossa. Não, e pelo visto isso dura muito tempo, né? Porque eu tenho um bebezinho de 1 ano. E hoje a minha vida é regida pelo sono desse bebezinho de 1 ano, assim. Então o sono dele é quem dita todas as minhas atitudes, o meu dia. Já vai pra escolinha ainda não? Ainda não. Ainda mas não vai. Porque tudo eu tenho vai uma mudar. rede de apoio maravilhosa, assim. Que E aí, bênção. nesse começo eu não queria. E eu tinha essa rede de apoio, assim, que é minha mãe. Um beijo, mãe. Obrigada. Beijo, mãe! Beijo, mãe! Ela super me ajuda, assim, uma avó maravilhosa. E aí eu consegui dar essa seguradinha, mas assim, a gente troca o dia inteiro. Ela, ele não quer dormir agora. E eu fico, calma, tenta fazer tal coisa, canta pra ele. Mas então, pelo visto, dura bastante, né? Assim, tem uns eu anos também ainda tenho toda pro essa sono rede dele. de apoio, mas ela foi pra escola com 1 ano e meio. Ah, Eu precisava que ela fosse pra escola com 1 ano e meio. Foi fantástico. Eu achei. Você vai viver isso. Posso me antecipar? Opa! A gente já tá pulando do tema madrasta. não, vamos terminar esse. Eu comecei com... eu tive ali o contato 6 anos de idade. Eu falo que eu sei criar a partir dos 6 anos. Eu não peguei a O fase pré, antes Mas ele já ia disso. pra escolinha, pra Não, creche? já ia. Eu falo que eu não peguei essa fase Esse inicial, comecinho. esse comecinho. Eu acho que pequenininho, quando eles precisam saber que existem pessoas do tamanho deles. Eu lembro da Olivia, quando ela descobriu que tinham mais pessoas igual a ela ficava olhando as crianças. Ela não sabia o que fazer, ela queria pegar nos cabelos, né? O dela sempre blequinho, cacheado, aí as meninas com todos os tipos. Tem criança que não gosta, né? Ou tem uns que gostam. E era ela daquela que chegava e montava festa. Então deixava no parquinho na areia. Ela adorava desmontar os castelinhos dos meninos, né, de areia. Era terrível. Era briga, os meninos choravam. E ela não entendia, ela achava que era para construir e desmoronar os castelos. E isso ela foi melhorando na escolinha, porque eu falava, não pode, você tem que respeitar o espaço de cada um, você faz seu castelo, você desmonta quando quer, não é na hora que você quer, é na hora que o amiguinho que construiu quer. Mas assim, eu me lembro que ela sempre foi grandona, né, sempre, puxa, a Olivia tem 8 anos, veste para 14 anos hoje, imagina a bebê, Nossa. enorme, ela Uau. sempre foi grandona. E aí, eu lembro que ela engatinhava ainda e tinha crianças menores que ela que já andavam. E aí eu ficava olhando, eu via que ela ficava incomodada, se esforçava e caía. Quando ela começou a andar, uau! Então tinha que segurar aeroporto, por exemplo. né? Gente, pelo amor de Deus, quem falou que mãe não pode ter carrinho? Eu queria carrinho de bebê até a criança completar 14 anos. Olha que Eu sensacional. também quero. Era maravilhoso, muito porque aí você consegue fazer tudo, carrinho, compra, olha pra cima, E depois porque que eles você vão solta. crescendo e querem colo, porque o colo é o aconchego, é emocional, é afetivo. Então, a minha tem 3 anos, 16 quilos. Gente, quando eu pego um bebê de 1 ano... eu Ela falo, só gente, tem como é que eu 16 achava- quilos? Com 3 anos, mas tem uma menina de 8 anos no meu prédio que tem 16 anos também. Então, olha que loucura, que 16 quilos também. Eu falo, cara, que loucura, né? Da mesma Nossa. idade, não? Não, a minha Mas- tem 3, a outra tem 8. E elas têm o mesmo peso. A outra é bem 16 magrinha. quilos com Aham. 8? Meu Com Deus do 8. céu, tem que ver o É. doutor. Doutor, alô? Pediatra? Mas imagina a vida da Olivia. O pai é padeiro Ô, a Olivia passa bem, e né? tem um restaurante que tem um prato único que é bife com batata frita. Então ela pode comer a batata frita do pai os outros restaurantes não pode, né, amor? Mas tudo bem, entendo. A dele é muito boa. É difícil, viu? E ela gosta de comer. Ela come bem, come, né? Foi pra colônia de férias outro dia, meu Deus do céu. Deu preju. Isso era até uma coisa que eu Come queria saber tudo. com vocês Eles também. deixam comer tudo. Eu queria saber de vocês também, se vocês já tinham esse desejo. A Amanda, gravidíssima ali, bebezinho no forninho. A Adriana tem a Olivia de 8 Sim. anos, né? Se vocês já tinham esse desejo de serem mães antes da chegada dos enteados na vida de vocês. Vocês já tinham esse desejo ou Sempre. foi despertado ali a partir da convivência com as crianças? Sempre tive. Eu falo que o Enzo chegou pra confirmar essa certeza que eu já tinha. Sempre sonhei em ser mãe. O Enzo chegou e eu comecei a maternar na vida dele. Eu falei, eu nasci pra isso. Eu falo, nasci porque eu trato o Enzo como se ele realmente fosse o meu filho. Eu, Amanda, e eu não julgo você, madrasta, que faz distinção, por exemplo, não é o mesmo amor. Eu, Amanda, crio o meu enteado como se fosse o meu filho biológico. Então, eu tenho esse amor por ele mesmo, como filho. Então, exatamente o que eu faço com ele é o que eu sonho fazer com o filho, né? E isso é algo que eu já falo com ele, né? Eu falo assim, qual que vai ser a diferença desse bebê que tá na minha barriga pra você? E ele fala, nenhuma. E eu falo, é isso mesmo, nenhuma. Não vai existir. Porque eu já crio ele como filho. Então, eu já tinha esse sonho. Então, o Enzo veio pra confirmar, né? Tanto que no meu vídeo ontem da revelação que eu postei da gravidez,
o vídeo, né? O Enzo também tá no vídeo e eu falo, quando você chegou, você trouxe a certeza que Jesus me escolheu para maternar. Um amor que não nasceu de mim, mas floresceu em mim, que é o Enzo. Eu falo que ele não nasceu de mim, mas ele nasceu pra mim. Eu ainda tô sob efeitos de maternidade, por favor, de puerpério. Ela tá saindo do puerpério, já vai chorar, olha só. Exatamente, não tá Ontem eu tava assim. Aí no final do vídeo eu falo, e agora o nosso outro amor nasce em mim. Né? Porque o meu primeiro amor já foi o Enzo. Que lindo. Que lindo. Ai, meu Deus. Que lindo. Olha, nós nos casamos. Olivier e eu moramos juntos desde o primeiro dia que a gente se viu. Ele me raptou, literalmente. Essa é outra pauta. Eu volto outro dia para contar. Mas, para ser prática, puxa, há 17 anos estamos juntos, temos 14 anos de casamento mesmo. E assim, gente, eu sempre quis ser mãe. Sempre. Mas não era uma coisa assim que, hoje eu vou ser mãe, né? A gente prioriza um pouco o trabalho, diferente das mulheres que antigamente tinham que ser mãe logo para aproveitar a fase, enfim. Eu achava que tudo tinha que acontecer num tempo em que eu estivesse preparada e que o meu corpo também estivesse preparado. Então, eu queria me realizar profissionalmente. Então, trabalhei muito, fiz muitas coisas. Mas chega uma hora que você fala, a casa tá arrumada demais, né? Tem que dar uma bagunçada. O Olivier falava, essa casa tá muito organizada, né? Então, vamos lá. E, puxa, a gente ficou, acho que um ano tentando. E aí, ocorreu, Olivia, mas assim, quando eu falo ocorreu, é porque ocorreu mesmo. Eu não tinha entendido que eu estava grávida. Eu fiz tudo que uma mulher, que quando sabe que está grávida, não faz. Carreguei sacola, fiz produção, fiz milhões de coisas. Enfim, a Olivia chegou. Mas a gente programou, a gente pensou em ter uma filha. Ele já estava bem, mas assim, o fato de ter mais um filho era uma novidade, né? Ele é mais velho do que eu. E eu pensei, é o momento. Eu tinha quase 40 anos. Eu falei, ou vai ou vai. Eu fui abençoada com a Olivia, uma menina, ela nasceu, tinha 40 anos, parto normal, uau. Nossa. É ótimo, é maravilhoso, é tranquilo, é sereno, vai dar tudo certo. Pretendo. Não é fantástico? É fantástico. É maravilhoso. E também, se não for normal, que seja uma abençoada cesárea, ou que o importante é vir com a saúde. hora que você tudo pega, a certo. emoção A via de parto não define. Não define. Não, É a interessante emoção é a isso. mesma. Ela está vivendo, eu acho que você também vive um momento em que eu vivi um momento que as mulheres precisavam ter parto normal. Precisava. Não, se você quer ser mãe, se você tem um companheiro que quer ser pai, sejam pais, tenham essa criança. E o importante é o amor e a relação, e o respeito, o carinho, a troca. E o que vocês vão passar para essa criança, que essa criança vai passar, porque a gente aprende muito com as crianças, né? Sim. E acontece isso com a gente. Eu teria mais se fosse mais nova, mas não, 40 anos já tá bom. Só a Cláudia Raia, diva, maravilhosa, que sério, até hoje eu tô tentando entender como que Cláudia, com 52, teve mais um bebê. E olha que vitória. Então eu tô muito feliz com ela, tá tudo certo. Se fosse mais nova, talvez mais um, mas já tá bom. E programamos, sim. Foi maravilhoso. Eu tentei engravidar aos 24, né? Aos 24. Eu achava que eu seria mãe aos 24. Sabe quando você planeja assim, vou casar com tanto, vou ter filho. Eu sempre tive isso. Então eu achava, eu casei aos 23, eu achava que seria mãe aos 24. Você tá com quanto agora? Eu tô com 26 agora. Achava que seria mãe aos 24. Eu cheguei a engravidar, mas com 5 semanas e alguns dias eu tive uma perda gestacional. Aconteceu de forma espontânea. Foi muito doloroso. Eu falo que a dor física pra mim foi até maior do que a emocional, porque eu realmente tive que expelir, então foi muito doloroso. E aí no próximo ano, né, eu já tava com 25, eu tive uma segunda gravidez, que essa não tinha embrião, só foi saco gestacional, só tinha um saco gestacional. E aí também aconteceu o aborto. Foi bem mais rápido, né, do que o primeiro, muito menos doloroso, né, acho que pelo fato de não ter embrião. E aí agora com 26, né, é a gestação que estamos aí evoluindo, graças a Deus, né, já fizemos todos aqueles exames iniciais, até a morfológica, tudo já fizemos bem, também, tá tudo bem, saudável. Das outras vezes a gente não chegamos a ouvir batimento cardíaco, então dessa vez ouvi, foi, meu Deus, que som! Todo mundo lembra desse momento. Vocês vão querer saber o sexo? Sim, só que como a gente ainda vai ter o chá revelação, a gente não fez sexagem ainda, pra guardar a ansiedade, mas nós vamos ter. Tá aí, o pessoal tá dividido. Como já tem um menino, né, muita gente fala que é menina. Inclusive, você falando o nome da sua filha Olivia, eu já quis que fosse Olivia uma vez, você acredita? Se for menina, se vocês concordarem, os dois, é um nome abençoado. Engraçado, todo mundo acha que Olivia é por causa de Olivier, mas não é.
Ficou uma dupla. o Não. nome do seu marido. Não é muito. Eu só entendi que se escrevia quase igual o nome do pai quando eu fui escrever o nome, porque até então você não escreve o nome da criança, você não pensa muito. É uma história. Posso contar essa Claro. história? Eu, enfim, fiquei grávida, a gente não quis saber o sexo. Eu pensei, falei, não quero saber o sexo, eu não sou uma mulher tão curiosa. Falei pra ele, ele falou, tá bom, então vamos viver. Gente, foi que uma milagre, briga. né? Uma mulher não ser curiosa. Não quis. Eu falei, vou viver. E minha mãe ficou brava. Minha madrasta queria puxar meu cabelo. E era uma briga. Minha mãe falava, como que eu vou dar presentes pra criança? Eu falei, mas é rápido, ela vai viver mais tempo do que o que tá na minha barriga. E ela ficava nervosa, porque ela achava que eu tava, né? Enfim, vivemos e foi parto normal. E o médico, a Olivia nasceu. Mas voltando no início. Quando entendemos, vamos fazer uma lista de nomes de menino e menina. E aí ele tinha acabado de voltar da Índia, né? País onde as pessoas são tão energizadas. Eu acho maravilhosa a cultura indiana. E ele achou tão linda a Índia que ele queria que, se fosse menina, se chamasse Índia. Eu falei, não. Ai, meu Deus. Não. Não. Calma, meu amigo, Não. vamos com calma. Peraí. Eu já tive muitas experiências na escola sem dar motivo. Aí dá o nome da criança, imagina, não. E aí, com todo respeito, né, a cultura indiana, mas dos indígenas, mas não tem nada a ver com os indígenas, e sim com o país. Eu falei, não, gente, foi uma briga. Mas uma briga, porque ele queria de todo jeito, fechava o rosto, não dava tudo certo. Vocês demoraram pra chegar num consenso? Porque a gente tá assim, a gente muda toda semana. Não se preocupe. Toda- Até 3 dias antes da criança nascer, A gente vai estar ainda é o pensando, será que é suficiente. esse mesmo o nome? que a gente Nossa, Agora, não, conselho o pro Levi pai. foi várias coisas Levi, antes de ser Levi. lindo, Meu chama Levi. Levi. Mas Lindo. foi várias coisas. Foi José, foi Tomás. Ó. Aí eu ficava falando, o Tomás. Ai, enjoei. Ai, não. Ai, Tomás. Enjoou antes de nascer, realmente. não, era não, pra não, ser não. amor. O nome que eu gosto, ele não gosta. O que ele gosta, eu não isso. gosto. É Vai isso. ser É assim, difícil. ó. É. Conselho pro pai, que você Sim, falou conselho- que daria. É boa. Quero Ela é saber. boa. Pai, não sei se vocês sabem, mas ainda existe isso, né? Aquele que não está ali tendo a criança, enfim, o pai ou a mãe, vai no cartório, que aqui em São Paulo, pelo menos, o cartório já está no hospital, gente, é ali pertinho. Registrem o nome que vocês combinaram com essa mãe. Porque se você chegar lá e não for, sei lá, Ana Beatriz, você colocar Ana Caroline, Olivia, você colocar Índia. não, você tá Você louco. chega com uma É Índia. divórcio. Mesmo do cartório que você registrou, você vai divorciar. Pai, ele não tá em cena, tá? Mas ele tá aqui filmando a gente, pai. Vou falar bonito pra ele filmar esse momento. Coloque o nome que você combinou com a sua esposa pra você, entendeu? Viver esse momento de... Como chama quando é puérpero? Puerpério da mulher, do homem eu esqueci. Tem um nome também. Mas tudo bem, você vai aprender até o sabia. final da gestação. O importante é você colocar o mesmo nome, tá bom? Bonitinho. Meu pai fazia cada coisa com a minha mãe. Ela combinou, meu irmão, me lembra, eu tenho 3 irmãos do primeiro casamento. Minha mãe combinou, eu sou a Adriana, Adalberto, o segundo, e o Alex era para ser Alex, né? Meu pai foi lá, colocou Alexander, Eita. e ainda botou um Santos que não estava combinado, e o final... A minha mãe queria morrer. Aí o Alex, isso quando acontece. ele escreveu o nome na escola, porque é difícil nome composto para aprender a escrever, né? As crianças ficam assim, todo mundo sabe, eu não sei. É engraçado isso. O Esse, meu né? sogro colocou dos filhos sem o sobrenome da mãe. E assim, não foi por maldade, acho que foi na emoção ali. Qual que é o nome? Marcelo e o sobrenome dele. Tipo, esqueceu que a gente, né? Esqueci. E ele só Esse tem negócio de nome. Eu querendo proteger, passar pano pro meu sogro. Não, mas eu não preciso. Ô, sogro, esqueceu? Como assim? Esse negócio de nome Não, é muito não, não. engraçado, porque o Enzo, né, hoje em dia tem um meme em volta desse nome Enzo, que o nosso Enzo fala, por que vocês colocaram o Enzo no meu nome? Se for menina, Aí vai eu ter falo que... assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Não, se for menina, vai ter que ser uma Valentina, você Não, sabe, né? É a do Aí ele Enzo, fala é a assim, Valentina. gente, porque todo mundo acha que Enzo é playboy. Qualquer coisa que eu faço, fala, tinha que ser Enzo. Por quê? Olha isso. Não, mas essa geração tem um meme em volta hoje em dia do nome os Enzos. Os É, Enzos. tem isso. Aí ele sofre com isso. Aí ele Virou fala, meme. por que colocaram é esse verdade. nome? Eu lembrei 12 anos agora. atrás não era assim, Enzo. É, Eu queria- não é. Aí no fim a história de ser Índia e Ah. Olivia, pra gente concluir. Então, aí eu tinha uma lista, eu coloquei Jade, coloquei Yara, achei Yara tão linda, tão forte, né? Nome de indígena. Falei, olha, tá próximo, porque Índia, indígena. Yara, não! Então tá, primeiro era Nicole, que eu acho Nicole maravilhoso. Ele, não, porque tem minha tia Nicole, não, aí eu vou lembrar a vida inteira, tá bom. Aí eu fiz uma lista, gente. Aí ele não dava uma opção, só era Índia. Ficamos 6 meses nesse debate.
E tava ali Olivia. Eu falei, Olivia, não. Ele nem escutava, na verdade. Acho que ele não conseguia. E aí eu me lembro que a gente viajou, eu grávida, ele morrendo de medo, fomos pra França, eu grávida, sem saber o sexo, eu não queria contar pra ninguém, então eu não podia carregar mala, porque quando você viaja pra fora do país, produção, acabou a mordomia. Não tem maquiador, não tem quem carrega a mala, a gente faz tudo pela equipe. E aí eu tinha que explicar pra equipe porque eu não tava carregando mala, porque, né, todo mundo fala, caramba, folgada essa Adriana, né, como é que vai ser? Gente... Aí a gente teve que fazer uma reunião e contar. Aí eles não me deixavam pegar nada, nem saquinho, assim. Nada. Mas, né, eu tô aproveitando. Aproveita, porque aquela vaga de gestante já estão diminuindo, não dura muito. Aí chegou, acho que faltava 2 semanas, 3 no máximo. Se for menino, Max, tá bom, pode ser Max ou Frank. Eu falei, Frank, tá bom. Frank é um nome bem comum na França e todo mundo não vai ter meme, assim, vão aceitar bem. Eu, puxa, e se a gente colocasse Olivia? Acho que Olivia é bom. A gente não pensou. E todo mundo acha que por causa do Olivier. E há quem fala, você tá de brincadeira, porque tem quem duvide, né? É claro que eu tô mentindo. Pra quem mentir? É sério, ele queria Índia. Gente, Índia. Com todo respeito à cultura indiana, enfim, ao país, não deu. E aí, até hoje, ele ficou pensando na Índia, mas aí não dá mais, porque a Adriana já tá com 48. Ai, Acabou. gente, que delícia. A gente, é isso que eu gosto desse programa. A gente começa falando de assunto e vai para outro, porque no fim é sobre isso, é sobre maternar, sobre amor, afeto, boas histórias e memórias, né? Sim. A maternidade nos possibilita ter memórias únicas, assim. Eu lembro de muitas coisas. Eu tenho um amigo que a esposa tiveram um bebê em casa, né? Aquela coisa de ter em casa, então uma banheira, ele comprou uma banheira inflável. Mas como assim, Alexandre? Queridíssimo Alexandre Menezes, ator maravilhoso, que a gente fez a minha última peça juntos. Eu falei, Alexandre, não faz isso, leva ela para o hospital. Não, você tá louca, eu quero em casa, tá lá. Eu falei, tá bom, então como que vai ser? Aí eu liguei, eu falei, Jô, você tá certa disso? Não, André, tá tudo certo, qualquer coisa a gente vai para o hospital. Gente, eles tiveram um bebê em casa, deu tudo certo. Okay. Falei para minha madrasta isso, falei, acho que eu vou ter bebê em casa, igual o Alexandre. Ela não dormiu por 2 dias. Medo de me falar, pelo amor de Deus, não faz isso, porque eu tava grávida. Como? Com 40 anos você vai ter uma criança em casa, não faz isso, morrendo de medo. Eu falei, não vou ter em casa, eu vou pro hospital. E a gente foi pro hospital e deu tudo certo. Eu não ia ter em casa, eu não sou tão corajosa como a Josi. E você vê como existem excelentes, boas drastas, sim, né? Porque, gente, sua madrasta, você falou que estava pensando e ela não dormiu de preocupação com você. Por amor, por preocupação. Mas ela não me falou, que eu tava com medo de me contrariar. Vocês acreditam que eu não gosto desse termo, boadrasta? Porque foi criado, popularizou, né? demais, né? Mas eu assim, amo falar o significado da palavra madrasta. E aí, quando eu sei que é nas melhores das intenções, quando alguém me chama de boadrasta, mas eu falo, gente, eu sou madrasta. Eu posso ser uma boa madrasta. Porque o má de madrasta tem nada a ver com maldade. Tirem isso da cabeça de vocês. É de maternidade, na verdade, né? A raiz é de maternidade. Não Vem do consigo latim lembrar. mater. E aí... Em francês é belle-mère. É? Porque mère de mãe. Então, belle-mère. É bonito. Uma mãe bonita. Ué, mas daí a mãe que é mãe, vamos problematizar. E a mãe que é mãe não é bonita? Não, pelo amor de Deus, ajuda. Ela que quer problematizar tudo. Não. Mas aí, por que É curioso, será né? que madrasta na língua portuguesa? É igual madrinha, por exemplo. Também tem o mar de madrinha. Né? Aí o mar de madrasta. Mesmo Só que prefixo, Sim, é o mesmo prefixo. Só que aí querem associar o mar de, né, com maldade, de Sim. madrasta. A culpa é dos desenhos animados. A Desculpa. Disney fez isso. A culpa é de vocês, entendeu? Eu Melhorem, nem vou entrar no contexto. Melhorem, acho que já estão melhorando, né? A gente viu os novos desenhos aí já politicamente corretos, melhorando mesmo. Meninas, vamos encerrando. Não, Adri, e o que eu tava falando é que eu gosto desse programa porque praticamente todas as mães que vêm pra um episódio poderiam muito bem vir pra todos, porque a gente vai costurando, a gente vai ter inclusive um episódio ainda sobre a questão do parto, expectativa versus realidade, que já seria uma extensão de um pouco do que a gente falou aqui. Enfim, voltem, retornem, vocês são nossas convidadas, as portas estão abertas pra que vocês retornem. Depois que eu pari, eu posso retornar pra eu posso falar uma frase que eu ouvia das pessoas, eu gostava muito, uma frase antiga, faz parte da nossa cultura aqui no Brasil, que você tem uma boa hora. Eu amo. Obrigada. Porque a hora é Deus quem escolhe. Não importa qual seja a sua religião. Sim. É no momento que tem que ser. Sim. E a gente planeja tantas coisas, mas às vezes que você tem uma boa hora. Obrigada. Obrigada.
Pra encerrar, vocês querem deixar os arrobas, trabalhos, as duas trabalham com imagem, enfim. Sim. Por favor, fiquem à vontade pra divulgar o arroba. A gente vai colocar até na tela os arrobas e trabalhos que vocês queiram divulgar. Eu tenho um Instagram e TikTok, eu trabalho com as duas plataformas, então no Instagram eu sou Aman Costas, Aman de Amanda mesmo, Costas no plural, mas se vocês colocarem Amanda Costa Camolese vai aparecer. E no TikTok eu sou Aman Camolese. Tá? Inclusive, a Samila, né, que inclusive é uma outra madrasta, né, que foi que me indicou pra estar aqui, que também é madrasta, psicóloga maravilhosa, eu vou deixar o arroba dela, porque apesar que eu também falo, né, sobre esse tema, né, de madrasta, ela fala com mais desenvoltura, porque ela é psicóloga, né, então ela entende realmente do assunto. O dela é @psi. Agora deixa eu lembrar, é porque é psi, de psicóloga, Samila Leal, isso. psi.Samila Leal, Samila dela com 2 L's, tá? Então é muito legal também, se vocês gostam de acompanhar a madrasta, ela fala bastante sobre o assunto. Que bom. Bem. Dri, seu arroba. Adriana Alves Zanquier, seja no Instagram, no TikTok. Gente, tô adorando o TikTok, tá muito divertido. Tô curtindo, eu tenho que criar mais, né? Pode deixar, eu crio sobre tudo. Ela já chegou aqui, inclusive, com a produção cinematográfica. Me deu o celular dela na mão e ela ia pra um lado e ia pro... Gente, eu me senti uma produtora de TikTok. Adorei. Você gostou? Pô, que bom. Recebeu o elogio assim, a gente... Adorei. É @Adriana Alves Zanquier no Instagram, no TikTok e no Facebook. A gente se encontra. A gente vai falar sobre vida, tem trabalhos acontecendo, trabalho em família, trabalho individual. Não estou no ar agora, ainda. Fiz 2 trabalhos com criança fantástico. Foi a infância de Romeu e Julieta. E antes, nosso querido Carrossel, que os meus queridos fãs de Carrossel já cresceram, continuam assistindo a novela, gente. Você acredita? E é isso. Criança é tudo. É muito bom ser madrasta. E é muito bom viver e passar as experiências de ser uma madrasta. Nunca mais eu vou falar bora. Querida. Encerramos. Foi ótimo, Foi né? demais. Gostou da estreia? Adorei. Poderia ficar aqui um tempão. Vamos desligar as câmeras e a gente vamos continua. continuar Vamos. conversando. Vamos pegar um café pra Adriana e pra equipe toda agora, hein? Tem café? não sabia que tinha café. Ai, gente, um beijo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.